Olá, irmãos, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui para poder compartilhar da palavra de Deus com os irmãos mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre a mulher cananeia, a mulher que tinha sua filha endemoniada e não havia solução para isso, né? Junto a médicos, junto a outras pessoas, e ela encontrou Jesus, que era a única pessoa que poderia fazer algo por ela. Então vamos ler o texto que fala sobre isso. Encontra-se em Mateus capítulo 15, versículos de 22 a 28, e nos diz assim: Eis que uma mulher cananeia que saíra das cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu nada. E os seus discípulos, chegando ao pé de Jesus, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Versículo 24: E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela chegou e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. E então Jesus disse: Não é bom tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E ela respondeu: Também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. E então Jesus chega para aquela mulher e diz o seguinte: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. Desde aquela hora, então, a sua filha ficou sã. Vamos orar? Pai querido, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra em nossas vidas. Senhor querido e poderoso, que ela nessa noite venha encontrar nossos corações como terras férteis, onde a tua palavra venha a cair e venha frutificar, ó Deus, venha crescer. Senhor eterno, então eu peço a Ti, venha transformar as nossas vidas, que a cada dia, Deus, que a cada instante nós possamos estar atentos para a Tua palavra, para o Teu agir, para o que Tu tens para as nossas vidas. Aí então, ó Pai querido, nós estaremos cumprindo o que a Tua palavra nos diz, estaremos, ó Pai querido, fazendo aquilo que Tu queres. Senhor eterno, então assim, fala conosco nessa noite, pois precisamos ouvir a Tua voz. Em Teu nome nós te agradecemos. Amém. Amém? Irmãos, esse texto, ele é diferenciado em relação às outras passagens de Jesus, porque aqui Jesus encontra uma mulher em que ela está desesperada, né? E Jesus dá uma resposta que até então não tinha dado às outras pessoas, né, numa situação semelhante. E Jesus fala que, olha, eu vim para os judeus. No seu caso, eu não vou atendê-lo, porque eu vim para os judeus. Em outras palavras, né, eu estou ilustrando. Mas aquela mulher, ela não desiste e ela insiste com Jesus. Vamos ver aqui o que o texto nos fala. Então, no primeiro verso, no versículo 22, que nós lemos aqui, ela reconhece a soberania de Jesus. Ele fala: Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela reconhece então a sua linhagem, a descendência de Davi. Ela reconhece então a soberania de Cristo. Ela reconhece que os milagres, o evangelho que Jesus, as palavras que Jesus vinha anunciando, palavra de salvação ali, era de fato, ela cria naquilo que Jesus fazia e ensinava. E diante desse reconhecimento, ela suplica a ele a libertação da sua filha. E o texto ainda nos fala, né, que a forma como ela diz que ela estava miseravelmente endemoniada era uma situação catastrófica para a vida dela, uma situação que não tinha como ela resolver com os meios que ela dispunha junto a si. Mas então ela teve que recorrer a quem podia fazer, que era Jesus.
O verso 23, ele diz assim: mas Jesus não lhe respondeu nada. O silêncio de Jesus, para o ser humano, o silêncio de Deus para o ser humano é muito difícil, porque o ser humano ele não se dá bem com a espera. Nós somos muito imediatistas. As coisas na vida, né? O agir de Deus também é assim. Há um tempo determinado para as coisas. Um bolo, por exemplo, para ser feito, né? Ele, quando vai ao forno, ele tem o tempo de cozimento, o tempo ali para ser assado. Se tirar antes, o bolo fica ruim. Se tirar depois, ele também fica ruim. Então ele tem o tempo exato para que possa ser retirado do forno. Assim também, Deus age no tempo determinado dele, nem antes nem depois. Ele tem a hora certa, ele não adianta e nem atrasa. E na vida dessa mulher não foi diferente. Jesus ele silenciou, e aí os discípulos de Jesus, ouvindo aquela mulher, né, gritando, eles chegam para Jesus e falam assim: Senhor, manda essa mulher embora, ela está enchendo a nossa paciência, que está gritando no nosso ouvido, manda ela embora logo. É interessante que essas pessoas ainda existem hoje, né? Estão aí. As pessoas que não têm misericórdia, as pessoas que não têm compaixão, né? Têm dificuldade de entender a situação dos outros, né? Não têm empatia. Então, coisas que Jesus tinha empatia, Jesus tinha compaixão, Jesus tinha misericórdia. E essas pessoas estão aí, né, com as receitas prontas para a solução dos problemas dos outros, né? A solução, quando o problema é dos outros, a resposta sai na hora. Mal a pessoa terminou de encontrar o problema, ela já está dizendo a solução. Mas nós precisamos, né, ser como Jesus, ter misericórdia, compaixão e aprender dele, né? Ele é o grande exemplo a ser seguido. Jesus então não fala nada, não é? E os discípulos começam a falar com Jesus para que pudesse então despachar aquela mulher. No versículo 24, Jesus fala então àquela mulher uma palavra desanimadora. Jesus fala assim para ela: olha, eu vim para os judeus, eu vim salvar os judeus, eu vim as ovelhas perdidas da minha casa, do meu povo. Então eu vim para esses. Aí a mulher chega e fala para ele assim no versículo 25. Eu imagino que essa mulher tenha falado já isso aos prantos, já quase sem voz, e falou: Senhor, socorre-me. Essa expressão forte, embora as letras, né, não tragam assim tanta emoção, o texto não consegue exprimir aqui a emoção, né, o sentimento da mulher, mas pelo contexto da história a gente percebe que, eu imagino que essa mulher tenha falado isso, né, já aos prantos, né, numa grande lamentação. E ela fala: Senhor, socorre-me. Algo que falamos às vezes num momento de dificuldade, num momento difícil, um momento de dor. É muito difícil ouvir um não. Torna-se ainda mais dolorido ouvir um não quando você tem absoluta certeza de que seu pedido ele é legítimo. Era o caso daquela mulher. Ela sabia que Jesus podia resolver o problema dela. E ela estava ali, ela não estava desistindo. Existem maneiras de reagir a um não. Você pode se resignar e aceitar a resposta negativa, ou então lutar por aquilo que você acredita e gritar por isso. Um aspecto importante dessa mulher é a submissão, que confrontou Jesus pedindo que tornasse disponível para ela o que estava disponível para Israel, porque Jesus tinha acabado de dizer que ele veio para quem? Para o povo de Israel. E ela começou a questionar, né, de uma forma ali submissa, mas começou a questionar a Jesus, né?
pedindo a ele que o que acontecia com o povo de Israel pudesse acontecer também na vida dela, na casa dela. Jesus então no versículo 26 diz assim: não é bom tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Ela faz com que os fatores étnicos, culturais, religiosos, econômicos e políticos como também o seu gênero, tornem-se razões para Jesus o que? Não atendê-la. É interessante que esse diálogo da mulher com Jesus estava começando a ficar difícil para ela, porque Jesus estava dando respostas como dizendo que não iria ajudá-la, não iria resolver o problema dela. E Jesus falou: olha, não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, ou seja, eu não vou tirar do povo de Israel aquilo que é deles e dar para você, que é o que? Uma estrangeira. Aquela mulher também estava percebendo e vendo as divisões, né? Mas ela não parou por aí. Ela chegou e falou assim para Jesus: também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Ela move as barreiras da divisão étnica, cultural, religiosa, de gênero e política e entra numa esfera de possibilidade de promessa de Deus para abençoar o quê? Todas as nações da terra. Ela fala: mas nós também queremos isso para as nossas vidas. Então ela quebra essa barreira cultural, quebra a barreira religiosa, quebra todas as barreiras e fala: Senhor, vem ao meu encontro. E esse tipo de atitude não era característica de Jesus, né? Não era, a gente não vê nenhum outro texto Jesus falando isso para uma mulher, para uma pessoa, né, numa situação semelhante. Jesus sempre atendeu as pessoas. O texto não nos dá mais detalhes dos motivos pelos quais Jesus agiu assim com essa mulher. Mas, como eu disse no início, como Jesus é misericordioso, como Jesus ele tem compaixão das pessoas, olha o que ele responde no versículo 28. Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Olha o que a palavra de Deus nos fala no Salmo 51:17. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus nunca rejeita as pessoas. Como eu disse, Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos, Deus tem tempo de agir. Isso é que é difícil para que nós possamos entender. Mas o que aconteceu com essa mulher serve de lição para as nossas vidas, para que nós possamos ter fé, para que nós possamos insistir, para que nós possamos entender, procurar crer no agir de Deus para as nossas vidas, porque Ele nos responde. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está agindo. O silêncio de Deus quer dizer que Ele está preparando o que pertence a nós, o que Ele quer dar a nós. Não é que Ele não está fazendo, mas Ele está agindo em nosso favor. Então, essa mulher mexeu com o coração de Jesus. Essa mulher mexeu com a rotina de Jesus e mexeu com as pessoas que estavam ali ao seu lado, ao seu redor. Elas não imaginavam que Jesus pudesse fazer isso com aquela mulher, porque os discípulos de Jesus estavam olhando o exterior, estavam olhando mais uma pessoa. Mas Jesus não olha como se fosse apenas mais uma pessoa nesta terra. Jesus olha aquela pessoa com empatia. Jesus se deixa aproximar, né, daquela mulher, deixa a mulher se aproximar e Jesus age em favor dela. Mesmo o diálogo tendo sido difícil para aquela mulher, demorado, mas ela obteve o que ela pediu, o que ela clamou. A sua insistência valeu a pena.
É importante nós não desistirmos da nossa fé, é importante nós continuarmos batalhando, né, por aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. É importante nós entendermos o agir de Deus, é importante nós entendermos os propósitos de Deus, os desígnios de Deus. Essa mulher estava pedindo por sua filha. E aqui, pais, né, não apenas mães, nós podemos dar aos filhos, nós não podemos dar aos nossos filhos corações novos ou um caráter irrepreensível. Nós podemos dar aos filhos educação cristã e mostrar-lhes o caminho da vida, mas nós não podemos dar aos filhos a vontade e o desejo de servir a Cristo e uma mente capaz de amar a Deus. Uma coisa, porém, podemos fazer sempre por eles, interceder a Deus em oração. Podemos orar pelas conversões dos filhos que apenas pensam em satisfazer as paixões. Podemos interceder por aquelas filhas que põem seus interesses e afeições nas coisas deste mundo e que amam mais os prazeres do que a Deus. Intercedamos mais e mais por nossos filhos, por nossos jovens, mesmo que eles não queiram que lhes falemos do amor de Deus. Eles não podem impedir-nos de falarmos dele com Deus. Então, irmãos, fica essa palavra nessa noite dessa mulher que insistiu com Jesus em favor da sua filha. É um exemplo de fé, é um exemplo de persistência, é um exemplo de luta. A vida é assim, não é? A vida não tem nada fácil, sempre com muita luta, com muita dificuldade. E assim vai continuar sendo. Mas o importante de tudo isso é saber que Deus é conosco. Sabemos que há um Deus que nos ama, que cuida de nós, que nos sustenta. A dificuldade, ela é sempre ruim de se suportar. É sempre muito difícil, né, lidar com alguns problemas. Mas o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos dá a mão e diz: meu filho, eu estou contigo, não temas, eu sou contigo. Então assim nós cremos na palavra de Deus. E assim nós cremos também que os nossos filhos estão nas mãos de Deus. O que nós podemos fazer é ensinar e orar. E é isso que vamos continuar fazendo e pedindo ao nosso Deus. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra em nossas vidas. Que nós possamos, ó Pai, como essa mulher cananeia, independente das diferenças culturais, independente, ó Pai, das diferenças sociais, qualquer tipo de discriminação, ó Deus querido, nós continuaremos clamando a Ti, nós continuaremos Te servindo, continuaremos, ó Deus, pedindo que o Senhor seja conosco e que Tua vontade sempre prevaleça em nossas vidas, ó Deus. Senhor querido e poderoso, nós queremos, ó Pai, que os nossos filhos entendam a Tua palavra. Queremos que nossos filhos creiam em Ti, tenham a fé em Ti, ó Deus eterno, e que cresçam à luz da Tua palavra. Assim, ó Deus, guarda aqueles que já são adultos, aqueles que já conseguem, ó Pai querido, discernir o certo do errado, aqueles filhos que já tomam suas decisões, já são de maior idade, já são até casados. Pai eterno, que o Senhor guarde. E Pai querido, que aqueles que estão na fé, que o Senhor assim os conserve. Aqueles que estão afastados de Ti, ó Deus, que o Espírito Santo possa agir nesses corações, que o Espírito Santo possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Assim, ó Pai, nós não desistiremos, mas nós cremos no poder da oração e assim clamamos a Ti. Certos então que o Senhor há de atender às nossas súplicas. Assim nós te agradecemos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém? Que Deus então possa te dar uma boa semana, né, crendo nas promessas do Senhor.
Amém? Que assim o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.